Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Comigo hoje nós vamos estudar mais uma vez a Revista Espírita de 1858. Agora sobre o tema que vamos dando continuidade, que é Os Duendes, que ainda está no mês de janeiro de 1858, sobre o recebimento de algumas mensagens dos espíritos. E aqui uma alusão aos folclores, né, às entidades, aos espíritos, às aparições e todas essas crendices que existem sobre esses, vamos dizer assim, personagens folclóricos. É claro que não vai ser falado aqui coisas que não têm alguma finalidade para a doutrina espírita. Então, ao final, nós veremos aí qual vai ser a moral desse conto, dessa história, dessa abordagem sobre esse tema, tá? Tudo isso está dentro do mês de janeiro de 1858, da qual nós já estamos dando aí continuidade. Muito legal. Mas antes de começar, nós pedimos para você, pare um pouco o vídeo aí, vá até a inscrição, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, converse conosco e vamos juntos aí, sempre, né, com essa intenção de divulgar essa mídia alternativa que é a do YouTube e outros canais também. Beleza, pessoal? Então, não podemos deixar também de lembrar que terça-feira nós temos o vídeo sobre o livro dos Espíritos, que é um estudo que nós estamos fazendo. Já estamos no vídeo 90. A pergunta aí, né, já passa das 600, né, perguntas. E nós logo estaremos entrando na pergunta número 700, mais da metade do livro dos Espíritos aí estudado. E também dia de quarta-feira nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos estudando as máximas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são as máximas morais. Estamos aí então trabalhando nelas. Tá bom, pessoal? Espero que todos estejam gostando do nosso trabalho e vamos continuando então aqui para falar sobre os duendes. Mas, pessoal, entendam isso com uma certa seriedade, não é brincadeira. Esse tema que vai ser adotado, ele tem uma finalidade, tá? Então, pessoa que está olhando e fala, duende, vamos falar de duende. Não, pessoal, a gente vai falar para que é uma necessidade aqui demonstrar para vocês que nem tudo nesse mundo aqui a gente tem que abraçar de forma fantasiosa, ok? E que embora seja aí algumas coisas fantasiosas, também tem algum tipo de verdade nisso. Mas a gente tem que interpretar a verdade, né? Interpretar as tradições, para a gente não ser envolvido por fantasias. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Então aqui, né, nosso livro, a gente está na página 41, mas o seu aí pode mudar, página 40 aliás. O seu pode mudar, viu? Então não se apegue ao número de página se ele aparecer aí na tua tela, tá? Lá, apareceu a página 40. Porque nas edições pode mudar também tamanho de fonte, essas coisas todas. E aí muda o número da página. Beleza? Mas vamos lá então. Os duendes. Vamos lá então. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Então, desde que o mundo é mundo, nós estamos envolvidos em folclore, né? Crenças populares,
coisas que fazem parte dos costumes, das culturas de cada povo. A gente lembra do nosso folclore, aqui no nosso folclore brasileiro, do saci, a gente lembra da mula sem cabeça, né? Até mesmo do lobisomem, que é uma cultura, que se vocês forem ver, mundial, mas também é brasileira, né? O chupacabra, que as pessoas tanto falam aí, que são as lendas urbanas, né? E por aí vai, né? Muito aproveitados, inclusive, por exemplo, por Monteiro Lobato, que usou aí esses personagens para criar aí várias histórias muito legais, né? Ainda mais lembrando aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele usa vários desses personagens aí para, vamos dizer assim, despertar uma criatividade, uma fantasia nas nossas cabeças desde pequenos, né? Muitos aí que estão me vendo que nasceram na década de 50, lembram com muita propriedade aí dos livros do Monteiro Lobato, né? Agora nem tanto, o pessoal parece que vai diminuindo essa popularidade, mas são livros muito importantes da nossa cultura, da nossa literatura, e devem sempre ser vistos, ok? Então, continuando, por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas. Olha só, pessoal, todas. Não podem tomar ao pé da letra todas as lendas. Então, quer dizer, existem algumas lendas que a gente pode interpretar de outra maneira, mas não se pode interpretar, né, todas. Algumas sim, né? Todas não. E todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Então não se pode tomar ao pé da letra todas as lendas, ok? Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas, então quer dizer, existem fenômenos por trás disso, pessoal. Provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles o maravilhoso e o fantástico com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Então, assim, ele fala que existe, assim, alguma coisa com relação a isso, existem fenômenos, tem testemunhas sobre isso, mas que a gente tem que tirar o que a história coloca de maravilhoso e fantástico, né? E que por trás disso acabou sendo criada a superstição que cobriu tudo isso de ridículo, que é o que eles estão falando. Então, tira isso e olhe com os olhos um pouquinho mais racionais para isso aí, né? Para essas superstições. Tiram as fantasias e vão tentar enxergar com os olhos espíritas, ok? Uns são bons fenômenos, tá, pessoal? Benevolentes. Desculpa. Vamos voltar. Fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Então ele está falando do fatos e gestos de espíritos modernos. Então, uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies. Tá? Brownies aqui são personagens já que entram nas lendas, assim como, por exemplo, a gente pode falar do Green, né? O personagem do Natal, né? O Papai Noel. Então aqui nós temos os bons, né? Brownies, que para mim brownie é aquele, né? Aquele bolo meio biscoitinho, né? Que é uma delícia, por sinal. Não foi bom lembrar disso agora com fome, confesso para vocês. Outros mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus, como os goblins da Normandia, conhecidos pelo nome de Buggles na Escócia, de Boggars na Inglaterra, de Cluricanues ou Cluricaneus
na Irlanda e de Pucks na Alemanha. Difícil falar a língua deles, né? Eu não tenho nem ideia de como pronuncia, a gente vai falando da forma que a gente mais ou menos entende. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. O Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite. Durante a noite, agita as cortinas do leito, sobe e desce as escadas com grande arruído, lança pratos sobre o assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Isso aqui foi um ditado pelos espíritos, tá bom? Ditado pelos espíritos, nós estamos inventando não, hein? Esses alguns lugares, em alguns lugares da França, os doentes são considerados como uma espécie de demônio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É deveras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XII, os prussianos de hoje. Então nem sabia que é prussiano, pessoal. O de hoje deles é de 1858, tá, pessoal? Os prussianos de 1858 talvez seja outros hoje, já não é mais prussianos. Mas vamos ver depois quem são os prussianos. Aliás, depois não, vamos ver já aqui no nosso querido e amado... Calma aí. Gurgo. Prussianos. Caramba, tem até no Brasil, pessoal. Vamos ver o que fala. Relativo a, ou pertencesse ao antigo reino da Prússia. Dividido entre a Alemanha, a Polônia e a Rússia. Caramba. Eu até tentei olhar aqui para ver se tinha alguma coisa a ver com os nomes, né? Ou a língua prussiana, Borusso. Borusso a gente sabe que é alemão mesmo, né? Lembra do nome do Borussia lá, o time de futebol. Né? Então deve ter alguma coisa a ver com a Alemanha. Mas é aqui, ó. Era um local ali dividido entre a Polônia, a Rússia e a Alemanha. Então esses são os prussianos que moravam ali, nasciam ali, eram os prussianos. E agora vem outro nome estranho aqui, né? Seus Koltkies, espero que seja um Koltkies o nome mesmo, ou gênios domésticos iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Então aí, nossa, tem aí essas coisinhas aí, né? Essas situações de... como a gente pode falar, traquinagem deles, né? Eles eram meio... né, aprontões aí, né? Malandrinhos. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado. Desculpa. Quem não reconhecerá essas diabruras, posta... e agora? Posta de lado ou... deve ser... Posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos. Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores, e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Vamos lá, pessoal, vamos tentar decifrar o que está falando aqui. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores, e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Bom, então, aqui estão falando o seguinte, né? Que existiam as diabruras, a indelicadeza aqui do trigo roubado, né? Que as pessoas aqui, faltosos, sempre se colocavam a culpa no espírito, ou no duende, né? Então, aconteceu alguma coisa, era culpa dos duendes, né? E não reconhecerá nossos espíritos batedores, ou seja,
vai colocar a culpa nos doentes, mas não vai lembrar dos espíritos batedores, aqueles que perturbam. E aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores. Então quer dizer, não pode se esquecer desses, porque eles, na maioria das vezes, aí, pelo que eu estou entendendo, são os causadores disso. E aí o pessoal colocava o nome, colocava a culpa nos duendes. Então, que se um fato semelhante ao que relatamos acima, da jovem da passagem dos panoramas, aqui a jovem da passagem dos panoramas é o caso que ele conta anteriormente, tá? Tivesse acontecido no campo, seria sem dúvida tido a conta do gobelin, do lugar, né? Do duende ali do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Ou seja, acontece o negócio, foi o gobelin, né? Ah, mas esse é pequenininho. Não, é aquele que parece um ogro, né? Não, eles aumentavam, né? Então era isso que quer dizer. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à companhia, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Então quer dizer, um caso em que a culpa seria espiritual ou de algum espírito, alguma coisa desse tipo, eles falam que não faltaria alguém falando que era o gobelin, né, sentado à porta, dando risada. Então não faltaria pessoas para aumentar aí essa crença, né? Então é mais ou menos isso. Então as atribuições aos duendes ali seria a atribuição que deveria ser dada aos espíritos batedores. Beleza? E aqui eles falam de evocações particulares, já encerrando o assunto um pouquinho dos duendes, né? Então aqui foi mais um esclarecimento para falar, não coloque culpa nos duendes. A culpa é dos espíritos que são aí esses perturbadores, que a gente pode chamar também de zombeteiros, né? Que acabam ganhando outro nome logo depois. Evocações particulares. Mãe, estou aqui. Deve ser algum filho, né? Obviamente, que mandou uma carta para a mãe. Mãe, eu estou aqui. Vamos lá então para verificar isso de perto, como que nós estamos indo. Para onde nós vamos? A senhora havia perdido. A senhora, fulana de tal, havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, judiação, hein? Objeto de toda a sua ternura e muito digna de seu pesar pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem tem filho sonha com isso daqui, né? De ver o seu filhinho hoje, né? Com toda a sua ternura, né? Com as suas qualidades e promessas de se formar um homem ou uma mulher, né? Um homem e mulher perfeitos, né? Então esse primeiro trecho aqui já dói o coração, né? Só de pensar já, para quem tem filho aí já sabe que dá aquele aperto, que todo mundo está sujeito a acontecer, né, consigo o que aconteceu aí com a senhora fulana de tal, que é representada por esses 3 asteriscos. Não é asterístico, hein? Pelo amor de Deus, asteriscos. Me ajuda aí. Vamos lá então, né? Então, vamos continuar aqui para ver aonde vai essa história. Essa jovem havia sucumbido, ou seja, caído, a uma longa e dolorosa doença. Então ela perdeu aí para essa longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se a filha. Olha aqui chamando a morte, o que a gente não pode fazer. Pessoal, quando a pessoa desencarna, a gente não pode ficar chamando por ela, tá? Vocês que estão aí me vendo agora, orem para Deus, mas não chamem a pessoa, porque ela está num estado ainda de confusão mental. O que ela precisa é ouvir a sua voz com tranquilidade, não com perturbação, não como meio de perturbá-la, porque isso vai trazer mais confusão mental ainda e ela vai ter uma passagem dolorosa. E parte disso vai ser sua culpa, entendeu? Porque você que está me vendo aí, mesmo que não seja espírita, se você ficar clamando pela pessoa,
ela não tem condições nenhuma ainda de te ajudar ou voltar em plena saúde mental e espiritual. Então ela vai voltar, ela vai te atrapalhar e vai se atrapalhar e vai os dois sofrer. Né? Os dois vão sofrer por conta dessa situação. Então pede para Deus, Nosso Senhor Jesus, Maria Mãe Santíssima, os protetores, mas primeiro Deus, para que alivie a dor, alivie a perturbação, dê paz, né? Que abra os caminhos, que peça aos protetores aí para que trabalhem bem a cabeça desse irmão, né? Para que abra aí não só a mente, mas também que o coração fique aberto para o reconhecimento das falhas, né? O reconhecimento de que tem que voltar a caminhar na senda do bem, recuperar o tempo perdido, consertar os erros do passado. A partir do momento que a pessoa ela consegue entender e admitir os seus erros e admitir que precisa consertar, é aí que a ajuda começa a aparecer. Mas isso tem que ser feito do fundo do coração, né? Isso serve para nós também, quando a gente se deparar no estado de perturbação. Se a gente tiver um tempo para conseguir organizar as ideias, o que é difícil para quando você desencarna, a pessoa fica num estado de perturbação mental, então ela meio que não entra numa situação meio que sã. Mas isso, pessoal, não é para todos, tá? A gente está falando assim para aqueles que são mais materialistas, que viveram aí em função da matéria, né? Que trocaram Deus, né, pelas coisas materiais, que não centralizaram Deus na sua vida e acabaram aí sucumbindo para o Deus material. Esses vão ter mais dificuldade, mas também um dia vai voltar a caminhar na senda do bem, né? Um dia vai voltar a entender e resgatar seus pecados, seus prejuízos aí, né? Mas é bom que saber que não podemos ficar chamando essas pessoas, tá? Para ambos não sofrerem. Se alguém desencarnou da família e você quer entender melhor sobre isso, converse com um dirigente de centro, se instrua, leia o Livro dos Espíritos, leia o Nosso Lar, leia outras obras como a Violetas da Janela, né, que é muito bacana, né, e outras tantas aí que falam sobre a partida das pessoas para o mundo maior. Beleza, pessoal? Continuando aqui então. Instruída da possibilidade de comunicar-se com seres de além-túmulo, a senhora fulana de tal resolveu procurar numa conversa com a filha um alívio para sua pena, ou seja, queria de qualquer forma conversar com a filha desencarnada, sem saber o estado da filha, embora seja pequena, como a gente diz no direito, jovem, infante, em idade tenra, ela talvez também tenha seus estados de perturbação, né? A gente não sabe o que a criança tem ainda dentro do seu espírito, né? De repente uma revolta, não quer ir embora, eu quero a mamãe, e aí é isso que acontece, às vezes pode ter um estado de perturbação, né? Então por isso que não é bom chamar ninguém, pessoal, a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, então não chamem, por favor. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. Uhul! Aí sim, hein? Agora eu gostei. Agora eu fiquei empolgado, pessoal. Prepara aí. Pipoca na mão, refrigerante, um cafezinho bom aí, um chocolate quente no frio. Agora estamos entrando na época de frio. E vamos ver agora. Fique curioso. A mãe, vamos lá, a mãe. A mãe falando, tá? Vamos lá. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, fulana de tal, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Aí aparece a Júlia. Mãe, estou aqui. Olha, que rápida, hein? Uau! Nossa, vou começar a fazer isso também aqui, olha só. Não, faz não, pessoal, mentira. Faz não, vamos ver o que vai acontecer para ver se deu certo.
A mãe, és tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Júlia, a Júlia fala, né? Lili. Era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem de mim. Considerando-se que, há vários anos, só a chamava pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente, não podendo dominar a emoção... A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Começa a chorar, né? Não é por menos, né? Aí a Júlia começa a falar, a menininha. Mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. A mãe, mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia, né? A Júlia falando agora. Aqui ao teu lado, minha mão sobre a senhora fulana, a médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. A letra de fato era da sua filha. Uau, gente, empolgante. Fiquei empolgado agora, que beleza. A mãe. Dizes, minha mão, tens então um corpo? Aí desculpa, ela fala assim, né? Vamos tentar entender melhor, porque é difícil às vezes a gente no diálogo aqui, né? A mãe fala assim, dizes minha mão, tens então um corpo? Aí a Júlia, a filha, fala, não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Olha que legal, pessoal. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe, se eu te visse, então reconhecer-te-ia. Na linguagem mais popular, iria te conhecer. Ou ia te conhecer. A Júlia, sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. Ou seja, né, se ela não tem mediunidade de clarividência, né, ou de dupla vista, por exemplo, ela não vai ver nunca. Né? Vai ter que ser em sonho mesmo. Aí a mãe fala, de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse feito da imaginação, uma lembrança. Júlia fala, não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Olha! Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do senhor fulano. Ele não é sincero. Então quer dizer, ela falou pra ela, desconfia do fulano de tal. Ele não é sincero. Olha o espírito se metendo já na vida da gente. De raro isso aí. Não pode acontecer muito, sim. Quer dizer, eu não vejo muito acontecer isso aí. Não poderia, né? Uma interferência direta, mas deve ter alguma razão. Ah lá, agora ele vai falar. Ó. Esse senhor, conhecido apenas da mãe e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Olha, então tinha uma razão de falar. A mãe, que pode, pois, fazer contra mim o senhor fulano? Aí ela fala, não te posso dizer. Isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. Caramba, só essa advertência aí já tiraria da minha vida. Fala, não quero mais saber dele. Aí vem a pergunta que todo mundo, né, faz, né? A mãe, né, pergunta: está entre os anjos? Para nós espíritas é bonitinho ouvir, por isso que eu sorrio, não é que eu tô tirando o sarro, mas eu sorrio, porque é tão criança perguntar, é a mesma coisa da criança ainda perguntar se tem pônei, saltitante, né, nos sonhos, né, que existe unicórnio, né, é infantil, é ingênuo, e isso causa risos, né, isso é legal, né, estar entre os anjos, quem nos dera, né, já desencarnar e estar entre os anjos, mas ainda não, mamãe, ainda não, né? Aí a mãe, a Júlia fala, ainda não sou bastante perfeita, mas um dia vai ser, né, Júlia? Que beleza, que bonitinho. A mãe, entretanto eu não via nenhum defeito em ti, tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos, isso não basta? Mas é a mãe, né? A mãe é assim mesmo, a mãe pensa dessa maneira. Eu penso assim da minha filha também, então a gente se compadece. Mesmo tendo acontecido há muito tempo, a gente fica emocionado também. Júlia, a Júlia fala, né? Pra ti, mãe querida,
eu não tinha nenhum defeito. E eu acreditava, pois mo dizias tantas vezes. Mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. E a mãe fala: como adquirirás as qualidades que te faltam? Aí Júlia responde: em novas existências, que serão cada vez mais felizes. Aí a mãe diz: é na terra que terás essas novas existências? Aí a Júlia fala: nada sei quanto a isso. A mãe, considerando que não havias feito o mal... A mãe fala: considerando que não havia feito o mal durante tua vida, por que sofreste tanto? Júlia: prova? Prova. Eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. Nossa, ela vai embora do nada. Assim, tava tão bom o papo. Né? Então ela responde: era uma prova, mãe, uma prova. E eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Né? Sou muito feliz hoje por isso. Aí, até breve, mãe querida. Aí, vamos lá, continuando aqui, né, a narração né, da situação. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Então, quer dizer, pessoal, isso que aconteceu em 1858, acontecia todos os dias com Chico Xavier. Todos os dias ele recebia uma carta com fatos, com provas, com letras dos espíritos para os seus familiares. Então isso daqui quer dizer o quê? Para que precisam de mais provas que existe vida após a morte? O que pode restar é a dúvida, né, com relação ao médium que tem muitas falhas e que às vezes não pode ou pode não captar tudo que é passado, mas existe sim vida após a morte. O que a gente não pode fazer é cair de cabeça nas mensagens que a gente recebe, porque precisamos de provas para saber se realmente aquele fulano que está mandando mensagem para nós é o fulano que a gente conhecia antigamente. Não dar ideia para qualquer conversinha furada. Aqui nesse caso, a menina deu um apelido dela, de que ninguém sabia, somente a mãe, entendeu? E também falou sobre o homem fulano de tal, né? Fulano de tal, não confie nele. Então é mais uma prova de que era ela mesma, né? Então, isso daqui, pessoal, é um testemunho de uma situação em que nós temos que abraçar com carinho e procurar ter fé, ter muita fé. Eu posso dizer para vocês, pessoal, a minha fé, ela ultrapassou palavras, graças a Deus. Eu já pude ver com os meus olhos, aliás, do Espírito, sobre a vida após a morte, graças a Deus. Então, eu já sou uma testemunha ocular, vamos dizer assim, disso. E vocês são testemunha de fé, para quem não viu ainda. Né? E até os meus 32 anos, eu era uma testemunha apenas de fé. Ok? Vamos lá então, pessoal, continuar aqui para a gente encerrar. Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas, suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. Então, respondam, pessoal, como poderia... Né? Como poderia aquelas pessoas que receberam as mensagens das mãos diretamente do carteiro Chico Xavier, que era assim que ele se denominava, como que essas pessoas podem dizer que os autores dessas cartas fossem ali, ou poderiam ser
demônios malfazejos? Então fica essa pergunta para você que não acredita ainda na existência do espírito. Procura as obras do Chico Xavier, procura a história, procura um centro espírita que trabalha com psicografia mecânica, que vocês vão entender o que eu estou falando. Na internet tem muitas, mas muitas mesmo, muitas mensagens por meio de médiums, mensagens que eu digo assim, perfeitas, né? Que são feitas de maneira mecânica, onde é a letra da pessoa que está ali, os dados, todas as informações da vida da pessoa estão ali, né, para que os parentes identifiquem, e as emoções ali nos vídeos, né, dos parentes, aquelas pessoas, você percebe ali realmente que há amor, há muita verdade naquilo, e é graças a Deus somente a Deus, mais ninguém. Só Deus que merece aí toda a glória por conta dessa benevolência que nos é concedida. Tá bom, pessoal? Encerramos hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E esse vai ser o ritmo, pessoal. Histórias para contar para vocês que a Revista Espírita nos traz. Mas também traz muito ensinamento que também não é dito por narração aí histórica, nem diálogo entre personagens. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, no próximo vídeo, estaremos de volta com mais um episódio da Revista Espírita 1858. Grande abraço a todos e fiquem com Deus!